Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no final desse dia, início de noite, para refletir, meditar a Palavra de Deus. E convido você que nos acompanha a participar conosco deste momento de meditação da Palavra e também de oração. Pedimos a Deus também no final a bênção de Deus sobre nós. Hoje o Evangelho que nós vamos meditar é de Mateus 14, de 22 a 36. Depois que a multidão comera e até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos atravessassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuou ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos e andando sobre as águas. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritando de medo, Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos os que a tocavam ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, o Evangelho que nós ouvimos hoje, estamos aqui meditando nessa final de dia, nesse início de noite, vem nos chamar a atenção, é um trecho do Evangelho após Jesus ter multiplicado os pães e os peixes para uma grande multidão, e após esse acontecimento, diz a palavra que Jesus mandou seus discípulos entrarem na barca e irem se dirigirem para um outro local, uma outra região, a região de Genezaré. E enquanto isso, ele ficou ali despedindo as pessoas que estavam ali participando desse momento da multiplicação dos pães, e diz o Evangelho que Jesus subiu ao monte para rezar, e ali ficou rezando até às 3 horas da manhã. E depois ele vai ao encontro dos discípulos e ele vai caminhando sobre as águas. E de repente os discípulos que estavam numa situação difícil, de uma tempestade, de ventos, a maré alta e com dificuldades de fazer a travessia, remavam, mas não saíam do lugar. E de repente eles avistaram alguém vindo ao encontro deles. No primeiro momento diz a palavra que eles pensaram que era um fantasma. Estavam tendo uma visão de um fantasma, ficaram apavorados com isso. Mas Jesus gritou com eles, dizendo: "Não tenham medo, sou eu, fiquem tranquilos." E ali então Pedro faz esse desafio, lança esse desafio a Jesus, achando que Jesus ia dizer: não faça isso, rapaz, deixe de ser louco, não faça isso. E Jesus diz: "Não, venha, pode vir." E aí Pedro sai de dentro do barco e vai ao encontro de Jesus. E enquanto diz a palavra, Pedro estava com o olhar fixo em Jesus, ele estava focado na sua missão, na sua caminhada, no seu propósito de ir até Jesus. Ele continuava firme, caminhando, tranquilo sobre as águas.
Mas disse que de repente Pedro começou a olhar para as ondas, para o vento, e ali começou a sentir medo e se deixou tomar por esse medo, e diz a palavra que ele começou a afundar e gritou pedindo socorro para Jesus. Aqui o Evangelho ele quer nos ensinar, irmãos. Nós todos vamos enfrentar tempestades, dificuldades, problemas, desafios, mas o importante é assim, aonde está o nosso olhar? O nosso olhar está voltado para o problema que nós temos, para a tempestade que estamos enfrentando, para o desafio, a provação que nós estamos enfrentando? Ou o nosso olhar está voltado para Jesus? Porque se o nosso olhar está voltado para Jesus, pode vir qualquer situação adversa que nós vamos, com certeza, enfrentar tranquilos. Agora, se nós desviamos o nosso olhar de Jesus e começamos a olhar para as circunstâncias, as situações que nos atingem na nossa vida, os problemas, as dificuldades, então nós vamos também, como Pedro, sucumbir, vamos afundar. Porque tiramos o nosso olhar de Jesus. E toda vez que nós tiramos o nosso olhar de Jesus e passamos apenas a olhar para o nosso problema, a nossa dificuldade, nós não vamos conseguir dar os passos que nós precisamos. Nós vamos ficar paralisados, como Pedro, diante do nosso problema, diante da nossa dificuldade, e não conseguiremos dar os passos que precisamos. Por isso, hoje a palavra ela nos convida também, diante das dificuldades, dos desafios, das provações, das adversidades da nossa vida, nós não tirarmos o nosso olhar de Jesus. E porque se tivermos o nosso olhar fixos em Jesus, fitados em Jesus, nós vamos conseguir enfrentar as dificuldades, vamos conseguir, como Pedro, caminhar, mesmo que hajam ondas grandes, vento forte, o mar revolto, as dificuldades, mas vamos continuar caminhando, porque temos Jesus como meta, como objetivo. E é isso que o Senhor hoje nos pede para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.